teria algum método, de repente, para a pessoa se sentir mais motivada? Como começar, assim, algum livro específico? Tem alguma questão? Sim, aí nós vamos encontrar vários métodos. Eu costumo dar sempre aos meus alunos, o seguinte: lê o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos e Romanos. João para conhecer a história de Jesus, sua vida, morte, expiação. Legal. Atos para conhecer a história da igreja e Romano a doutrina da salvação. Isso cria uma motivação, lê só os 3. Sim. E você vê coisas muito edificantes que estruturam a fé. Mas eu estou falando exatamente daqueles que não conseguem ler. Quem não consegue ler, se você desafiar ele a ler 3 cartas de Paulo ou 3 cartas de Pedro e ele conseguir, ele se sente um herói. Sim. O grande segredo do pouco é você pegar o cara que está do zero e agora ele está fazendo. E queira ou não, Zeca, para mim, um capítulo de qualquer livro é suficiente para mexer comigo. Sem dúvida. Principalmente para quem não lê nada. Sem dúvida. Entendeu? É muito profundo você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1 inteiro. Sim. Você lê Gálatas, um capítulo inteiro de Gálatas, mexe com você lá dentro. Sim. Entendeu? Então, acho que esse pessoalzinho que está conosco, que quer ter comunhão com Deus, ele precisa ler a Bíblia. Sim. Seja um capítulo, seja 10, seja em um ano, mas ele tem que ler diariamente, porque esse é o segredo. Não pular. Inclusive, Gálatas dá para ler até um capítulo por dia na semana, você leu a carta toda. E aí vem aquilo que você falou, aí ele vai, li Gálatas inteiro, Sim. Sim. li Filemão inteiro. Sim. Minha avó tinha o hábito de ler um provérbio por dia. Uhum. São 31, né? O mês normalmente tem ali 30 ou 31 dias, e todo dia ela fazia a leitura de um provérbio que ela falava que dava sabedoria. Então, era sempre a primeira leitura do dia, e é um hábito interessante, você pegar ali do dia, vai a marcação certinha, né? Dia 1 você lê o primeiro, lê o segundo, já vai dando essa motivação, mas é interessante esse aspecto de você se motivando com a sua leitura e com o seu avanço. Aí, pastor João, surge uma outra questão que todo mundo fala: a dificuldade da leitura. Hoje já está mais fácil, né? Você já tem muita tradução aí, né? Mas daí o pessoal fala, mas essa tradução não é boa, aquela não é boa. Que tradução que o irmão indica aí para a leitura? Se é que tem alguma tradução que o irmão indica aí? Tenho. Eu acredito que todos nós temos o brasileiro gosta muito da João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. É a mais tradicional, que ela tem aí as suas palavras um pouquinho mais clássicas. Difícil, né, pastor? Essa é braba, hein? Mas para quem está partindo do absoluto zero, às vezes compensa ler linguagem de hoje. Pode ajudá-lo, mas se ele quiser ter um aprofundamento de comunhão, não dá para ficar tão raso. Mas eu acho que para quem está começando agora, ele vai ter maior condições de interpretar alguma coisa lendo uma tradução mais simples. Minha orientação para quem está nos assistindo, fale com o seu pastor que você quer ler ali a Bíblia e tem certa dificuldade, porque depende do ambiente que você está. Se você está numa presbiteriana, naturalmente você vai ter mais conteúdo teológico diariamente na sua escola dominical. Mas se você está numa igreja que está começando agora, um trabalho pequeno, seu pastor fala pouco disso, mas ele tem noção mínima para te ajudar. É muito importante esse contato com o seu pastor, expressando o seu desejo de ler a Bíblia. Sim, e é importante você ter acesso e contato com essas traduções, principalmente a liderança, porque tem algumas que são muito, assim, essas paráfrases, por exemplo, às vezes na primeira leitura acaba atrapalhando do que ajudando. A mensagem, por exemplo, é uma que, para quem vai começar, eu particularmente não recomendo. Eu queria falar, por isso que eu prefiro ele sofrer com Revista e Corrigida, não entendendo alguma coisa ali, do que ele partir para a mensagem, porque ele vai ficar um livro muito romantizado, que foge muito do original, e que se ele não tem noção mínima, é exatamente o que você está falando. Então, vamos lá, vocês querem ler Bíblia? Encare a João Ferreira e Almeida, Revista e Corrigida. Encara a Bíblia mesmo, não tem jeito, vai nela que é bom. Mas tem outros que são muito bons. Por exemplo? Eu gosto da Nova Almeida atualizada, eu gosto. Da NVI eu gosto. Então, a NVI talvez NVT, seria, eu gosto. entre a linguagem de hoje, a NVI. A linguagem de hoje, particularmente, eu não gosto muito. Eu acho que como a mensagem, você dá aquela dúvida. Já dá uma escapada ali. A mensagem, para quem está começando assim, a leitura, eu não recomendo mesmo, porque ela é uma paráfrase muito romantizada, algumas observações. Para um estudo eu já acho mais interessante. O teólogo já formado, ele vai lá, tem alguns insights muito legais do Peterson que eu acho bacana. Para quem está começando, no Antigo Testamento, então, você nem vai na mensagem que você vai se atrapalhar inteiro, vai confundir tudo, vai bagunçar. Eu já vi pastor se perdendo. Perde.
Porque ele não tem muita base e aí acha tão lindo aquilo e quer ensinar para a igreja. E... Ele faz um transporte do Antigo Testamento das profecias dos profetas para Israel, para a atualidade. Inclusive fazendo uma analogia, por exemplo, que o profeta falava, eu não aceito o seu culto, ele coloca lá, eu não aceito o seu show gospel. Aí o cara pega aqui e fala, que legal, tá falando. Mas não tá falando nada pra gente, né? Tá falando pra Israel lá. Aí o cara pega, aplica aquilo, aí vira uma confusão, aí você se perde. Depois, para voltar, é mais difícil. Mas eu acho interessante mesmo, porque acaba aproximando a pessoa da leitura ou não. E de fato, a Almeida corrigida, a Almeida até atualizada também, elas... São boas. São boas para estudo, são perfeitas, mas o português é mais rebuscado. Você tem que ter uma... Hoje eu vou afirmar assim, com certeza, tem que ter um dicionário do lado. Não é todo mundo que vai conseguir ler e entender tudo. Mas quem está começando e só tem acesso à leitura bíblica, não importa se ele não entende muita coisa. Ele não está... Eu estou falando... Porque, para mim, a comunhão, ela não está relacionada... Eu tenho 2 tipos de leitura. Chama leitura devocional. Sim. E a leitura de estudo. Isso, perfeito. Aquela leitura de estudo que eu vou pegar a concordância, vou tentar entender... E tem a leitura devocional, que eu quero simplesmente me mergulhar naquilo que é sagrado. Perfeito. E se eu não entendo muito, eu passo por cima e depois eu posso ter um tempo de estudo. Nós temos que coordenar. Se eu quero ter comunhão com Deus, a leitura devocional às vezes falta para o teólogo. Porque o teólogo não consegue mais ler a Bíblia por si só. Sim. Ele leu, mas no grego, no hebraico. Tudo é pesquisa. Não. Nossa, perfeito, pastor, perfeito. Eu concordo plenamente. Às vezes... No ano passado, a gente fez aqui no Vejam Só um programa falando sobre, assim, se colocar tantas regras de interpretação bíblica não era engessar o espírito. Claro que aqui a gente é bem provocativo, né? Óbvio que não tem disso. Mas o teólogo tem essa tentação a vencer. Porque ele começa a leitura, ele pega uma palavra, ele já grifa aqui, peraí, deixa eu ver o significado disso daqui no grego, ele já vai fazendo uma construção, que às vezes numa leitura devocional é eu deixar o espírito fluir mesmo e falar na simplicidade. Eu acho que todo teólogo, todo cristão, ele tem que parar para entender a voz do Espírito. Se ele não entender isso, ele se perde. Tanto é que nós temos muitos teólogos que se perderam, como aquele que não lê a Bíblia. São 2 extremos. Sem dúvida. Inclusive, um conselho a você, se você é profundo conhecedor da Bíblia, se você realmente é um leitor, um grande teólogo, bacharel, doutor, volte ao simples, volte a ter comunhão com Deus, volte a sentir aquele arrepio com um texto simples, volte a amar as Escrituras por si só e certamente Deus vai falar contigo. Bom.